Lucas 2, 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Eu quero ler esse mesmo texto, só que o final aí do verso 34, que diz assim na outra versão: então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Amém. Senhor, aplica essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eis aqui um texto que a gente usa pouco nos cultos de Natal. Eu mesmo acho que nunca preguei sobre esse texto na minha vida. É um texto que, passando a primeira parte, que é o Cântico de Simeão, que ele fala do cumprimento das profecias, do louvor, da adoração a Deus. Na segunda parte, ele faz uma profecia. Deus tinha falado com ele que ele veria o menino antes de morrer, e ele fica admirado, e ele agradece a Deus, e ele revela quem Jesus é, revelação para os gentios, glória de Israel, que agora ele pode morrer em paz. Mas na segunda parte do texto, ele profetiza que Jesus, em vez de causar e provocar e promover paz, Jesus vai promover conflito, contradição. E é por isso que esse texto não é muito usado, né? Nós lemos Isaías 9, diz que Jesus é o príncipe da paz. Nós vemos os anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Nós cantamos o hino maravilhoso, noite de paz. E esse texto, o Simeão profetiza que Jesus vai causar muito conflito, muita contradição. Muitos vão cair por causa dele, outros vão se levantar. E ele diz assim, vai acontecer, ele vai revelar os pensamentos ocultos das pessoas, os pensamentos ocultos. E depois ele ainda diz para Maria, uma espada vai traspassar a sua alma. E hoje eu quero falar sobre paz, né? Eu quero falar sobre paz, o meu tema é a paz. E esse texto aqui fala de conflito. Por quê? Porque para você experimentar a verdadeira paz, a paz que Jesus dá, a paz que Jesus veio promover, a paz verdadeira, você tem que excluir a falsa paz. Você tem que se libertar daquela paz de aparência. Você tem que lidar com as coisas profundas, aquelas coisas que estão escondidas, aquelas coisas que estão atrapalhando a sua vida, a sua consciência, os seus relacionamentos, de maneira geral. Para provar a paz verdadeira, você tem que enfrentar a paz falsa. E aqui o que o Simeão está falando é exatamente sobre isso. A vida de Jesus, ele vai produzir muito conflito, vai ter muita guerra. E aqui ele está no templo, e o templo, que é o lugar de culto, de adoração, vai ser o lugar onde Jesus vai usar, a única vez que Jesus usa de força, que Jesus expulsa os vendilhões do templo,
expulsa eles lá, os comerciantes do templo. É que anos depois Jesus vai vir e vai expulsar aquela turma que transformou a casa de oração em um covil de ladrões. Jesus vai expulsar. Então o Simeão está dizendo: olha, antes da paz você tem que lidar com conflito. Você tem que lidar com conflito. Isso me lembrou um texto extraordinário do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 14. O profeta Jeremias viveu num contexto de aparente prosperidade de Israel. Aparente prosperidade, mas era uma prosperidade baseada na injustiça, no medo, na violência, na extorsão, no roubo e na corrupção, na idolatria. Então lá, e os falsos profetas do rei anunciavam para o povo: não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E aí vem o Jeremias e fala, aí tem lá um versículo 6, verso 14: vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Era uma paz falsa, era uma paz da mentira, era uma paz da imposição do rei, era uma paz baseada na mentira, na injustiça, na idolatria, era uma paz que não se sustentava. E o profeta Jeremias está denunciando: Deus vai julgar vocês. Isso tudo que vocês estão fazendo está errado, é baseado no pecado, na idolatria, não há paz aí. E quando Jesus nasceu, havia uma política que se chamava Pax Romana. O Império Romano, quando dominava uma nação, um povo, ele impunha a paz romana. A paz romana é o seguinte: agora está todo mundo em paz, você pode ficar tranquilo, em paz, que agora você só tem que trabalhar para Roma, pagar imposto para Roma, sustentar para Roma, mandar dinheiro para o imperador, sustentar a classe dominante. O direito que você tem é dar dinheiro para Roma, senão você morre e fica em paz. Essa é a Pax Romana. É a paz imposta na violência, no medo, no poder bélico. E os povos dominados tinham que aceitar isso. A música popular diz que paz sem voz é medo. Essa é a paz sem voz. Tira sua voz, tira seu direito, e você está debaixo do tacão de Roma. Essa é a Pax Romana. Então o Simeão está dizendo: Jesus vai promover esses conflitos, Jesus vai colocar essas coisas que estão ocultas à mostra. E aqui no templo de Jesus, tinha pelo menos 4 partidos. São partidos políticos religiosos: é os fariseus, é os saduceus, é os herodianos e os zelotes. 4 partidos, e todos apegados à religião de alguma forma. Depois apareceu os essênios, que é um 5º grupo, mas que não está na Bíblia a história que revela eles. Mas esses todos aqui vivem numa aparente paz, mas uma paz baseada numa religião que oprime, numa religião que tira dinheiro do povo, no templo que se transformou no centro comercial, uma religião baseada em alianças políticas com Roma. Os saduceus é a classe aristocrática, os herodianos são aqueles que fazem tudo que o Herodes manda, e eles vivem numa aparente paz. Aí chega Jesus e começa a denunciar isso: vocês são hipócritas, fariseus que se julgavam melhores, santos, vocês são avarentos, vocês amam o dinheiro. E Jesus começa denunciando os saduceus, os herodianos, começa denunciando os zelotes que se converte para Jesus. Simão o Zelote, que era um grupo guerrilheiro, que usava de arma contra Roma. Cada um tinha uma maneira, mas eles viviam numa falsa paz. Eles viviam numa falsa paz. E Jesus chega e Jesus causa controvérsia, briga, debates. Eles começam a brigar com eles, entre eles, contra Jesus. E aquilo ali que parecia paz é tudo mentira, porque os pensamentos ocultos, eles estão interessados no poder do dinheiro, no poder político, no poder de Herodes. Eles estão interessados no privilégio que a religião dá para eles. Eles estão interessados em usar a fé para o seu próprio benefício e usar toda a religião para se engrandecer sobre os outros. E Jesus vem denunciar isso. E Jesus vem trazer essa controvérsia e mostrar esses interesses ocultos, esses pensamentos profundos do coração. Aí você fala: o que tudo isso tem a ver com a minha vida?
que tudo isso tem a ver com a minha vida? Você já parou para pensar que às vezes a gente não lida com os problemas, que a gente não lida com os conflitos nossos, familiares, que a gente empurra para debaixo do tapete, que a gente diz assim, não, vamos ficar em paz, mas está errado, você está fazendo errado, está machucando, está ferindo, está roubando, está enganando, não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre isso, mas não está certo, você vai empurrando, e você vai vivendo uma falsa paz. Ou a pessoa que vem no culto e adora Deus, e fala de Jesus, e ama Jesus, mas toda a sua segurança está no dinheiro, todo o seu amor está numa ideologia, está numa pessoa, está numa carreira, está no emprego. Se isso começa a desfazer, como diz o profeta Ezequiel, que vocês construíram um muro, se encostam no muro, pintaram de cal o muro, e encosta lá e acha que o muro dá segurança, mas esse muro é frágil. Você coloca a sua falsa paz nessas coisas, mas essas coisas não dão segurança, não dá estabilidade interior, emocional e espiritual, criou um ídolo, e essas coisas acabam, e quando isso vai acabando, aí vem a ansiedade, preocupação. Cadê a paz? Cadê aquela paz que Jesus dá, que a gente canta? Cadê essa paz que eu não consigo dormir à noite? Você colocou sua paz, sua segurança, sua estabilidade em coisas passageiras. Jesus veio ali para Jerusalém, onde ele está, e Jerusalém o rejeitou, e Jerusalém falou, crucifica-o. E Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e expulsos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos debaixo das minhas asas, mas tu não quisestes. Vocês rejeitaram, e sabe o que aconteceu? Jerusalém ficou aqui, 40 anos depois, Jerusalém foi destruída. O Império Romano falou, vocês preferem isso, é isso que vocês querem? E vem o Império e destrói o templo, destrói o povo, põe fogo em tudo, porque eles rejeitaram a verdadeira paz, se agarraram na paz falsa, que acabou, que desvaneceu, que iludiu, que foi uma coisa passageira. Então o Natal não é uma mensagem poética, não é uma mensagem, você fala assim, que coisa linda. O Natal ele tem que tocar nos conflitos da sua alma, da sua consciência. Para você provar a paz que Jesus veio dar, você tem que lidar com os enganos, os auto-enganos, os ídolos, as pressuposições, as coisas que a gente cria, você tem que lidar com isso. Se lidar com a paz verdadeira, antes tem que ter briga. Todo casamento bom, os primeiros anos foi de muita briga. Depois de brigar, aí ajustou, acomodou e veio a paz. Pelo menos é o meu, né? Estou falando de experiência própria. Começo, os ajustes, as brigas, as diferenças, e o amor supera, ajeita, ajusta, acomoda, amadurece, supera. Aí você vive em paz. Aí você experimenta a paz conjugal. A vida é assim, a família é assim, a consciência é assim, a relação é assim. Se ficar fugindo, negando, tem um monte de problema, um monte de conflito, um monte de pecado. Está cheio de pecado a vida, e a pessoa fica dando desculpa, não, agora, não, um monte de desculpa e não lida com o problema, não lida. Diz paz, paz quando não há paz. O Simeão está dizendo, Jesus vai, muitos vão se levantar, os pescadores, os discípulos que não são ninguém, esses vão crescer, mas Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, esses caras do templo, esses que vivem, esses todos vão cair, o Pilatos vai ficar a vida toda com o toque, transtorno obsessivo compulsivo, vai ficar lavando a mão a vida toda pelo peso da consciência, não vai ter paz.
E se Deus não teve misericórdia, ele está até no inferno agora lavando as mãos. Pelo peso, Jerusalém que apedrejou Jesus, que falou para matar Jesus, gerou uma culpa, uma doença. Não vai ter paz sem o príncipe da paz. Você não pode ter paz sem se arrepender. Você não pode ter paz sem se converter. Você não pode ter paz verdadeira sem mudar de vida. Você não pode ter paz no pecado, no erro, na mentira, no engano, no auto-engano. Você não pode ter paz fazendo mal para os outros. Você não pode ter a paz de Jesus vivendo uma mentira. Jesus vai levantar aqueles que se arrependeram, aqueles que creram, aqueles que se submeteram, aqueles que se renderam. Esses vão ser levantados, mas aqueles que rejeitaram, aqueles que amaram mais as trevas, como diz o apóstolo João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esses não sabem o que é ter paz de consciência. Esses não sabem o que é ter paz interior. Esses não sabem. Aqueles que não se submetem a Jesus vivem num conflito, numa ira, numa raiva, numa angústia, numa ansiedade, numa depressão, porque não lidou com esses pecados, com esses pensamentos ocultos, com esses desejos escondidos que Jesus veio revelar. Jesus veio revelar esses fariseus, e são todos avarentos, idólatras. Os saduceus são todos bajuladores do poder, amam os primeiros lugares, amam o status, amam estar lá e ser aplaudido, eles amam. Jesus vai revelando a mentira do coração humano, e quando revela aquele que diz, sim Senhor, ser propício a mim pecador, eu reconheço, eu preciso, eu sei que eu sou tudo isso, é por isso que eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Aí você vai provar paz. Mas se ficar empurrando para debaixo do tapete, se você não resolver, se você não lidar à luz de Jesus, é falsa paz. É paz enganosa. E é isso que o Simeão está dizendo aqui. Então, antes da verdadeira paz, tem que ter conflito. Para você provar a paz que Jesus veio dar, você tem que se libertar da falsa paz, o auto-engano, as relações hipócritas, mentirosas, falsas, fingidas, as coisas que você não lida em você mesmo, que não traz à luz, que fica escondido, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Aquelas coisas, aqueles desejos escondidos, tem que trazer para Jesus. E o Simeão diz, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. E é isso que Jesus veio fazer. Segunda parte da minha mensagem, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 11. Efésios 2, verso 11. Diz assim, portanto, lembrai-vos que outrora no passado, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A paz verdadeira que Jesus dava, diz assim, vocês que estavam sem Deus, sem esperança, sem salvação, vocês que eram pagãos, gentios, vocês que viveram assim, mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade,
e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aí observe, a paz que Jesus dá é resultado do sangue da cruz. O Marcos falou isso aqui na abertura, muito bem falado. Não tem paz sem lidar, sem tratar, sem pagar o preço do pecado. Jesus derramou seu sangue na cruz para lidar com o pecado humano. O pecado foi pago, foi castigado. Jesus levou os nossos pecados, por isso que ele faz a paz. É por isso que ele promove a paz, porque ele, Jesus, levou o nosso castigo. Ele levou os nossos pecados naquela cruz, e a justiça dele nos foi dada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Observe, o seu pecado, o meu pecado, prejudica a minha consciência, prejudica a minha interioridade. O meu pecado gera sentimento de culpa, frustração, decepção. O meu pecado machuca pessoas. As minhas falhas prejudicam pessoas. O meu pecado faz isso. Para que eu possa ter paz, eu preciso saber que o salário do pecado, que é a morte, já foi pago, a consequência do meu pecado já foi pago. Para eu ser perdoado, reconciliado, purificado, justificado e santificado, Deus precisou tratar com o pecado. E há muita coisa que terapia ajuda, que curso ajuda, mas o que resolve os seus pecados é o sangue da cruz de Jesus Cristo. É você chegando lá e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, me transforma, me santifica, me ajuda. Eu quero ser um pacificador, eu quero viver em paz, eu quero deitar à noite, a consciência está em plena paz, eu quero ter essa paz com Deus, paz com as pessoas, me ajuda. E o sangue da cruz nos purifica, nos lava, nos regenera, nos santifica, nos torna novos diante de Deus e diante das pessoas, pelo sangue da sua cruz. Ele fez a paz com Deus e ele fez a paz com as pessoas. O sangue da cruz que nos propicia perdoar e pedir perdão. Reconciliação, unidade, união, foi o sangue da cruz de Jesus. Você entende que você não pode basear a paz, as relações humanas, em conselhos humanos, em coisas humanas. Essa paz é fruto do Cristo crucificado, que pagou o seu pecado, que morreu por você, que levou a sua condenação. Você só pode ter paz verdadeira quando você crê em Jesus Cristo, que foi o seu pecado que matou Jesus. E quando você se apropriar do perdão e da justiça de Cristo, aí você tem a consciência que nada pode te afastar de Deus, nada pode te acusar, nada pode te condenar. Você foi perdoado. Você que antes estava longe, agora está perto. Nada pode te afastar do amor de Deus por causa do sangue da sua cruz. E agora todos nós somos povo de Deus, família de Deus, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, estamos unidos em um só povo, em uma só família, pela paz de Cristo. Você tem paz com Deus, você tem a paz de Deus. Paz com Deus é um fato, a paz de Deus é um sentimento, é uma consciência, é uma condição. É aquela sensação, é aquela paz que excede todo entendimento, que Paulo diz em Filipenses 4, 6 e 7. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu pensamento e o seu coração
em Cristo Jesus. É Jesus se despedindo dos discípulos e diz: eu vou deixar um presente com você, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é aquela paz que depende da conta no banco, que depende da saúde. A paz que Jesus dá é ultra circunstancial, é a convicção, é a sensação, é a segurança que eu estou seguro, que tudo que eu preciso para estar bem, está bem, que Jesus está comigo, com saúde ou com doença, com dinheiro ou sem dinheiro, eu tenho a paz de Jesus dentro de mim, que me dá essa segurança, que eu estou nele e ele está em mim. Essa é a paz de Deus, e essa paz de Deus leva a paz com as pessoas, leva a paz consigo mesmo. O ano está acabando, você olha assim, vai, tudo que eu planejei não deu certo, frustração, decepção, não consegui fazer o que eu planejava fazer, não consegui conquistar o que eu, não importa, o que importa é que Deus me ama, não importa que Jesus me ama, importa que Jesus está comigo, importa que Ele não me deixou, importa que Ele me empodera, me renova, me rejuvenesce, é isso que importa. Essa é a paz consigo mesmo, é a paz interior, é a paz que Jesus dá, é aquela paz que excede todo o entendimento. Nesses dias, no meio de uma tribulação, eu falei para minha mulher assim: eu acho que eu fui abduzido, porque eu já não estou me reconhecendo, eu acho que eu não sou mais eu mesmo, não. Será que um ET me levou? Porque isso aqui no passado eu ia estar tão nervoso, eu ia estar tão irritado, mas agora eu estou assim. Eu falei: será que você está pondo alguma coisa na água, alguma coisa que está me deixando assim? É a paz de Jesus, que a gente cresce, amadurece. Esse foi um ano difícil, mas eu nunca provei tanta paz no meu coração, nunca provei tanta paz no meu coração como nesse ano, tanta tranquilidade, tanta segurança, tanta sensação de que tudo está bem, que tudo que eu preciso está bem, que tudo que no meu entorno está bem, porque eu estou em Jesus e Jesus está em mim, e eu tenho a paz de Jesus que excede todo o entendimento. A questão é, você precisa lidar com seus conflitos interiores, debaixo do sangue de Jesus. Você precisa lidar com os conflitos com as pessoas, debaixo do sangue de Jesus, debaixo da graça, do sacrifício, da verdade, não da mentira, não da mentira, empurrando para o tapete, debaixo do tapete, empurrando, não adianta, não adianta, Deus vê, você precisa lidar com isso, precisa lidar com isso, precisa lidar com isso. Quando eu casei, eu ia ajudar a limpar a casa, e aí eu ia passar pano, aí tinha aquela cama enorme, eu falei: vou passar pano embaixo da cama não, ninguém vê a sujeira, a Cláudia não vai ver. Eu não passava, ela chegava: estou sentindo o cheiro de poeira aqui. Você limpou debaixo da cama? Aí eu: puxa vida. Ela sente, entendeu? A gente, eu não estou vendo, não está sujo. A mulher sente o cheiro. Deus sente. Deus sente, não dá para esconder, não dá para você fingir assim: está tudo bem, está tudo em paz. Feliz Natal. Mas você não lidou com isso debaixo da cruz, do sangue, da justiça, da misericórdia, do pecado que foi pago, que foi derramado, o sangue que foi em seu favor. Não dá para ser curado se não reconhecer a doença. Não dá para ser tratado, não dá para ser perdoado se não reconhecer o pecado. Não dá para viver fingindo, é falsa paz. E Jesus vem para trazer esses conflitos à tona. Jesus veio para gerar esse conflito, e você precisa tratar isso em você. Não dá para você viver assim, não dá para você ficar ferindo, machucando, xingando o outro, e depois Feliz Natal. Não dá para você viver
machucando os outros, e depois Feliz Natal. Tem que tratar esses problemas na sua alma. Meu temperamento, pois é, a cruz de Cristo é para matar o seu temperamento, é para crucificar o seu ego. Jesus veio para isso, veio para expor a maldade, a malignidade do nosso ego e tratar isso. Não dá para você viver fingindo, escondendo, iludindo, enganando e depois, está tudo bem, está tudo bem. Jesus veio para mostrar isso que está profundo. Você precisa tratar isso, você precisa curar isso, senão você vai continuar ansioso, você vai continuar briguento, você vai continuar irado, irritado, estressado, nervoso, você vai continuar fazendo mal para as pessoas que você ama, você vai continuar machucando as pessoas que estão próximas, e depois chega Feliz Natal, toma aqui um chocotone de Natal, e aquela falsidade. Precisa lidar com isso, é isso que Jesus veio fazer, e aqui Efésios 2, ele está dizendo, foi pelo sangue da sua cruz, foi pela morte. Não há beleza na cruz, na manjedoura tem, mas na cruz não há. A vergonha, a tristeza, a dor, a angústia, aquele homem pendurado, machucado, massacrado na cruz, não há beleza, não há poesia do ponto de vista do romance humano, não há a beleza como um presépio, não há na cruz a dor, a angústia, porque a paz que Jesus dá não é falsa, não é uma paz enganosa, é a paz verdadeira. Para ter a paz você tem que passar pela cruz. Para ter paz, você tem que ser crucificado, você tem que ser lavado, redimido, purificado, você tem que se submeter à cruz de Jesus, o seu orgulho tem que ser quebrado, a sua soberba tem que ser quebrada, o seu ego tem que ser crucificado, aí você vai ter a paz, mas tem que passar pela cruz. É a cruz dos relacionamentos que une as pessoas, que perdoa, que gera reconciliação, é a cruz que perdoa, é a cruz que aceita, é a cruz que pede e não vinga, e abre mão da vingança, e abre mão, é na cruz que a gente deixa de pensar em si mesmo e começa a pensar no outro, tem que passar pela cruz, e a cruz é perda, Jesus perdeu a vida, tem que abrir mão. O que você tem que aprender para ter paz? Aprender a perder, aprender a abrir mão, aprender a deixar o outro levar, aprender. Então eu falei, esse ano foi um ano de muita paz, mas o exercício que eu fiz é assim, quando eu for humilhado, eu vou agradecer a Deus por isso. Quando eu ouvir, quando alguém falar, quando alguém expressar alguma coisa, quando alguma situação me humilhar, eu vou ver isso como Deus tratando o meu ego, e eu vou deixar passar, porque está ferindo o meu ego, mas está curando a minha alma. Isso é a paz verdadeira. Então não adianta você viver no fingimento, não adianta você chegar no fim do ano, e nas festas, e abraçar, e seu abraço hipócrita, superficial, vai ter uma falsa paz. Brigue, entre em conflito, resolva debaixo da cruz de Cristo, porque lá tem perdão para todo mundo, lá tem graça para todos, e lá tem cura, lá tem tratamento para todas as pessoas. Essa é a paz que Jesus veio fazer. Há uma história que aconteceu em 1914, acho que eu já contei aqui algumas vezes, na Primeira Guerra Mundial, véspera de Natal, os ingleses, franceses, os alemães, todos entrincheirados, no meio da guerra. Essa história só foi revelada anos depois. Eles estavam lá, nas trincheiras, e aí, era dezembro, o Natal estava chegando. Aí de uma trincheira, um grupo começou a cantar um hino de Natal, lá na trincheira dele, e o inimigo ouviu o hino de Natal, e começou a cantar o hino também, e aí um deles saiu da trincheira com a bandeira branca, e o outro saiu também, e eles se encontraram no fronte ali, e deram as mãos e falaram assim, vamos fazer uma trégua para o Natal, vamos. E aí eles saíram,
trocaram presentes. Há pouco tempo eles estavam se matando. Eles começaram a confraternizar. Chamou o capelão, fez oração, cantou hinos. Depois eles jogaram juntos, brincaram, celebraram o Natal juntos, no meio da guerra. Se não me engano, essa história virou um filme que chama Feliz Natal. 1914 isso aconteceu. E depois que passou os dias de Natal, eles falaram, vamos voltar para as trincheiras. Só que aconteceu uma coisa, eles não tinham mais disposição para matar. Eles não estavam mais dispostos a guerrear. Seus superiores tiveram que removê-los para outros lugares, porque aqueles ali não queriam matar mais, porque eles provaram ali os hinos de Natal, que fala de Jesus, do príncipe da paz, da graça de Deus, do amor de Jesus, do Deus que se fez carne. E ao fazer isso, eles não conseguiram mais se matar, não conseguiram mais. Quando a gente se coloca debaixo da graça, do sangue, da cruz de Jesus, a gente começa a querer amar, abençoar, servir uns aos outros. É isso que Jesus veio fazer. É isso que Jesus veio fazer na sua vida. Não celebre o Natal e não termine o Natal com raiva, com ódio, com ressentimento. Não celebre o Natal sem pedir perdão e sem se reconciliar. Não celebre o Natal sem perdoar as pessoas que te feriram. Não viva um fingimento. O Evangelho é poder de Deus, irmãos. Isso é um poder sobrenatural. É uma coisa que excede o entendimento. Mas você tem que provar. Você tem que falar, eu quero, Senhor, me ajuda. Você vai ver o poder da graça do Evangelho gerando paz. A paz que excede todo entendimento. E quando você prova, você diz, não há nada melhor, não há nada mais valioso do que essa paz. Que você prove essa paz, hoje e para sempre. Vamos orar, feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Quem sabe você está com um ressentimento, uma raiva, uma ferida. Quem sabe alguém machucou você. Quem sabe você foge dos conflitos e não tem coragem. Nessa noite, vá para o sangue da cruz, vai para a cruz. Crucifique o seu ego, o seu direito, a sua razão, a sua presunção. Crucifique, coloque debaixo do sangue da cruz de Jesus e diz, Senhor, eu quero perdoar, eu quero me reconciliar, eu quero provar essa paz na minha alma, na minha consciência, eu quero parar de viver estressado, ansioso, eu quero parar de ser briguento, eu quero deixar de fingir, eu quero ser verdadeiro com o Senhor. E fale para Jesus, se as coisas não estão bem, peça para Jesus. Lava, limpa, purifica, Senhor, com teu sangue, com o teu sacrifício. Renova, restaura, reconcilia. Promove paz no meu coração, na minha família, nos meus relacionamentos, na minha casa, na minha parentela. Sim, Senhor Jesus,
Tu que és aquele que, como diz o Apocalipse, tem olhos como chamas de fogo, que tudo vê, que tudo sabe, tudo perscruta, e a tua palavra que é como espada afiada, que vai fundo até a alma e espírito, as juntas e medulas, e revela os pensamentos escondidos do coração. Há pessoas aqui hoje que precisavam ouvir essa palavra, que precisam ser tocadas por essa palavra, que precisam ser curadas por essa palavra, que está vivendo um fingimento, uma falsidade, que nessa noite nós possamos nos submeter ao sangue da sua cruz, ao perdão, à purificação, à renovação, e queremos dizer: Senhor, eu preciso, nós precisamos, somos belicosos, somos iracundos, somos briguentos, somos insatisfeitos, mas Jesus veio satisfazer a alma, Jesus veio pagar o preço, Jesus veio quitar a dívida, Jesus veio propiciar a ira, Jesus veio expiar a culpa, Jesus veio nos lavar, nos redimir, nos santificar e nos transformar, porque agora, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, e agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estamos livres, perdoados, redimidos, justificados, santificados em Cristo, Pai. Agora, Senhor, que nessa semana festiva haja reconciliação entre irmãos, haja reconciliação na casa, na família, haja reconciliação entre filhos e pais e filhos, que Jesus possa promover a cura das feridas, que os conflitos sejam tratados e curados pelo teu sangue, que haja o perdão sincero e verdadeiro, que haja cura e transformação, e que haja aquela paz, a paz que esse mundo não conhece, a paz que essa sociedade não conhece, aquela paz que Jesus dá, aquela paz que não tem como explicar, que excede o entendimento, aquela paz de Jesus que protege os pensamentos e guarda os sentimentos, a paz de Jesus, essa paz que não tem preço, essa paz que foi conquistada mediante o seu sacrifício, aquela paz que pacifica a alma, que pacifica o coração, que nos dá segurança de que tudo está bem, porque tudo está seguro no amor de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, porque o perfeito amor lança fora todo medo, porque quem teme não é aperfeiçoado no amor, porque o amor de Jesus toma o nosso coração e a nossa alma e a nossa consciência, e nos transforma em pacificadores, que nós possamos pacificar as relações, o mundo, as pessoas, as famílias, que nós possamos promover reconciliações, abraços fraternos, que nós possamos promover encontros sinceros, terapêuticos, que cada encontro familiar seja um encontro terapêutico, um encontro de cura, um encontro de graça, um encontro da paz que jorra como um rio no nosso coração. Que seja assim, meu Deus, em cada família, que cada pessoa, cada irmão, cada lar, cada pessoa prove a presença manifesta, intensa, poderosa e gloriosa do Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos e te agradecemos. Amém, amém.